Olha só, um assunto polêmico aqui. O governo de São Paulo divulgou mais uma reclassificação do Plano São Paulo. Agora todo o território entra na fase 1 vermelha, com medidas mais rígidas de isolamento todos os dias após as 8 horas da noite até as 6 horas da manhã. A medida também vale para os finais de semana e feriados. A decisão foi tomada após um aumento de casos, internações e óbitos pela Covid-19. O governador João Dória lembrou da situação em Manaus, no Amazonas, e falou que o aumento intenso da pandemia na região foi resultado da pressão para que as atividades econômicas fossem retomadas. As medidas passam a valer na próxima segunda-feira. Diante do aumento no número de casos, internações e óbitos, o governo do estado decidiu adiar o início das aulas da rede pública e suspendeu a obrigatoriedade presencial dos alunos nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. De acordo com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, as escolas continuam autorizadas a funcionar no âmbito municipal, estadual e privado. Na rede estadual, a primeira semana de fevereiro será para reforçar a formação dos professores e a comunicação com as famílias sobre os protocolos de retorno. Lembrando que o secretário Rocieli estará no Direto ao Ponto da próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui na Jovem Pan. Constantino, você começa essa rodada. Olha, Paulo, lamentável a decisão do governo de São Paulo e um absurdo, né? Já deu isso. O governador se mostra muito pouco afeito à ciência. Ele usa muito isso, né, nos discursos, mas a verdade é que é leviano ele falar que foi o relaxamento do isolamento que levou à situação de Manaus. É absolutamente leviano e eu vou além, é falso, né? Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não retornaram às suas aulas nas escolas presenciais. Isso vai custar muito, muito a uma geração. Então, nós estamos brincando com coisa muito séria. O governador está colocando de joelhos negócios que são vidas que dependem desses negócios para botar comida na mesa e todo mundo sabe que o governo federal não tem mais condição de ficar estendendo o auxílio emergencial. Ou seja, a coisa vai começar a ficar muito ruim, já tem pesquisas e estudos que mostram que a estimativa de perda de vida por conta do isolamento e a depressão econômica, mas supere muito o que estamos falando de número de perdas do Covid. Então, tudo isso causa espécie. É uma coisa muito estranha, né? Eu citei o exemplo mais cedo da Merkel, e a mesma coisa, a Merkel adotou medidas restritas, era tida como a responsável da ciência, e a Alemanha está na situação que está, além da Argentina. E aí a turma esquece. Quem tem o ônus da prova, Paulo, é quem quer defender uma medida tão drástica e arbitrária, que avança sobre nossas liberdades e que joga na miséria milhares ou milhões de pessoas, é que tem que apresentar a prova de que isso é eficaz. Não há comprovação científica de que o lockdown resolve. Muito pelo contrário. Tem até um professor, que é o Bruno Campelo, da Universidade Federal de Pernambuco, que está como consultor do Ministério da Saúde, que fez um levantamento com os dados disponíveis e concluiu que piora a situação, o lockdown. Tá? Pode parecer contraintuitivo, mas na verdade nem é tanto. Se as pessoas soubessem como começou esse papo de lockdown, iam desconfiar mais da empáfia do governador em falar em nome da ciência. Foi uma menina de 14 anos de idade que fez um estudo teórico, nunca foi testado empiricamente, e o tio dela, que era ligado ao CDC, se eu não me engano, na época do governo Bush, ele acreditou que isso podia evitar o alastramento de doenças contagiosas como a gripe suína. Então esse troço partiu já de uma coisa totalmente sem pé nem cabeça e sem base científica. Nós vimos a imagem antes de entrar no comercial da vacina de Oxford chegando, que é uma vacina com mais de 90% de eficácia, 2 milhões, né, de doses. Eu quero dizer com isso que mais uma narrativa da mídia se esvai. Criam polêmica onde não existe, tentam o tempo todo desgastar o governo federal e enaltecer o governo estadual de São Paulo, né? Chegou a vacina e nós vimos a imagem de alguns ministros, mas eu senti falta, né, de uma figura ali. O presidente da República me parece que não estava presente. Ao contrário do governador de São Paulo, que pareceu ter se transformado num papagaio de pirata, onde tinha alguém levando vacina, estava ele do lado.
Fora quando chegaram os insumos da Coronavac, ele foi lá fazer um estardalhaço com essa chegada. Virou marqueteiro. O presidente sequer estava lá agora. Só que é o governador que acusa o presidente de só pensar em 2022. Ele quer só pensar em vidas e ciência. Essa narrativa está cansando. Acho que não convence mais ninguém. Diogo Schelp. Olha, essas medidas do governo do estado parecem que não ajudam muito pouco, ou se é que ajudam, né, se não houver colaboração da população. A gente viu, por exemplo, para pegar um exemplo aqui já recente do próprio estado, os municípios que já estão na fase vermelha, que, portanto, já estão com restrições, nesses municípios o índice de isolamento social é baixo, ou seja, essas restrições que são meio termo aí, que não chegam a ser um lockdown, elas não têm o efeito de diminuir a circulação de pessoas, evitar aglomerações e assim por diante. Existem muitos indícios de que o isolamento social reduz a taxa de transmissão. Um exemplo que eu convido todos aí a conferir por si mesmos é o site da Fiocruz chamado Infogripe, que dá os dados de cada estado da federação com a evolução da taxa de mortalidade por doenças respiratórias. Dá para você separar lá e selecionar só a Covid, por exemplo, pode também pegar as outras doenças respiratórias e comparar. Mas o que mostra esse gráfico? Se você pegar os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, por exemplo, e dar uma olhada na primeira onda da pandemia, você vai ver que o pico de morte, pico da taxa de mortalidade em semanas epidemiológicas é muito maior do que, por exemplo, o pico de mortalidade em estados como São Paulo e Bahia. E por que eu faço a comparação entre esses 4 estados? Porque no mesmo período, se você verificar os índices de isolamento social no Amazonas e no Rio de Janeiro, você vai ver que nesses estados as taxas de isolamento social foram muito mais baixas do que em São Paulo e na Bahia. Mas eu estou dizendo isso, mas com a ressalva de que se a população não quiser fazer, não quiser ficar em casa, não estiver disposta e não tiver mais paciência para ficar em casa e evitar ir em aglomerações, fazer festas em casa, por exemplo, não adianta. As taxas de contaminação vão continuar alta, né? Então não adianta fazer esse tipo de restrição. A gente vê, por exemplo, essas restrições meia boca, né? A gente vê o que aconteceu no final do ano passado. Aquela tentativa de fechar só durante 3 dias depois do Natal, 3 dias depois do Ano Novo. A gente vê os resultados agora? Não, a gente vê que as taxas continuam altas. Então, acho que esse é o questionamento que se deve fazer. Parece uma medida meio desesperada do governo do estado, porque, de fato, as ocupações nas UTIs e o número de novos casos está aumentando drasticamente. A gente vê no Brasil todo, se a gente pegar o pico de novos casos diário, no auge da pandemia da primeira onda, estava ali na casa dos 40 mil novos casos por dia. E agora está na casa dos 50 mil. Então, a segunda onda está sendo muito pior que a primeira. Mas as pessoas não estão dispostas mais a ficar em casa. Isso não se resolve impondo restrições dessa forma. Mark, vai lá. As medidas são muito pouco eficazes, né? Essa medida aí, só depois das 20 são as restrições mais severas. Ora, o vírus tem relógio? Depois das 20 ele infecta mais, por isso as pessoas têm que ficar em casa. Antes das 20 pode circular normalmente. Então, é uma medida questionável já pela essência dela, né? De colocar o horário para que a circulação aconteça, imaginando que o vírus circulará menos por causa disso. O vírus não tem hora. O Diogo trouxe uma questão muito importante que é sobre o respeito a essas medidas. A população está cansada. E cansada porque falta consciência. E sabe por que falta consciência? Porque a população na prática não viu o resultado prático nisso. Quando começaram a vender a história do lockdown, lá em março do ano passado, o discurso era: só por um tempo até o sistema de saúde se reequilibrar e conseguir atender a demanda. O que nós vimos é que muito pouco foi feito. Inclusive, o contrário aconteceu. Nós vimos hospitais de campanha serem fechados, né? A estrutura ser reduzida em vez de aumentar. Então, a população não é boba. Ela começou a ver que essa história do lockdown, na verdade, não funcionou de fato. Porque no Brasil, o sistema de saúde
regrediu no seu atendimento em vez de ampliar, e as pessoas continuaram sofrendo com os efeitos da pandemia. As pessoas não vão respeitar decretos ditatoriais. As pessoas têm que ser conscientizadas de que isso é importante. Pode passar vergonha o governo de São Paulo quando vê que as taxas de isolamento não vão subir. Quer um exemplo? O transporte coletivo. O governo e os governos, isso não acontece só em São Paulo, acontece em todo o Brasil, os governos são enfáticos, né? Fecha o comércio, obriga as pessoas a ficarem em casa, né? Tira liberdades individuais. Agora, o transporte coletivo, que em muitos casos é comandado pelo próprio Estado, está superlotado e muito pouco se faz. Dou exemplo aqui, por exemplo, do Paraná. Tem um decreto aqui que proíbe aglomerações com mais de 20 pessoas. Mas se você chegar em qualquer ônibus do transporte coletivo que é comandado pelas prefeituras às 7 horas da manhã, ele vai estar apinhado de gente saindo pelo ladrão. Então, o próprio Estado não fiscaliza as medidas que ele mesmo edita. É risível. Essa medida tem tudo para não dar certo. Até porque a lógica de se manter o distanciamento é justamente abrir mais. A Inglaterra deu exemplo no fim do ano, abriu o comércio 24 horas, porque se você tem mais opções de horários, as pessoas se aglomeram menos, elas podem se dispersar mais. É importante ter essa consciência. Tem que pensar um pouco fora da caixa, sair da unanimidade do lockdown. Há outras alternativas, há outras iniciativas mundo afora que têm que também ser levadas em consideração. Essa medida parece mesmo um desespero do governador de São Paulo. Ele é o pai da vacina, né? Então ele não pode deixar que o estado dele agora tenha os índices subindo. Então, numa medida desesperada, ele tenta fechar as pessoas, imaginando que o vírus vai circular menos por causa disso. E eu queria terminar fazendo um alerta importante sobre a educação. Veja que entre as medidas estão novamente a prorrogação da abertura das escolas. Isso é um absurdo. As escolas, né, as universidades precisam reabrir, claro, tomando cuidados necessários, fazendo um sistema híbrido, tomando distanciamento, usando a máscara, álcool em gel, com todas as medidas necessárias. Mas tem que reabrir. Olha o exemplo da Inglaterra. Mesmo com os números altos, lá se fez questão de reabrir as escolas. Esse é o senso de prioridade do brasileiro, né? A primeira coisa a fechar foram as escolas. E, pelo jeito, a última a abrir serão também as escolas. Para nós não é prioridade. Tem shopping aberto, tem transporte coletivo lotado. Eleições aconteceram, vamos esquecer disso. Em novembro as eleições aconteceram sem maiores problemas, mas a aula não pode voltar. Isso vai ter um atraso na próxima geração imensurável. Os cientistas falam da janela de aprendizado, principalmente para os mais novos. Essa questão de eles perderem esses anos iniciais no aprendizado gera sequelas para o resto da vida de aprendizado. É muito grave. Inclusive, tem um estudo bem importante, um movimento até bem importante, do Dr. Rubens Catti, que é o chefe de pediatria da Universidade Federal do Paraná, que pede o retorno imediato, tomando os cuidados necessários, das aulas. Ele que é médico pediatra, que fala, olha, vocês vão ver daqui 2 ou 3 anos, quando as crianças não conseguirem acompanhar um desenvolvimento lógico por causa desse tempo sem estudo. Perfeito. O Brasil precisa reabrir as coisas de maneira consciente e não fechar mais.